Olá, amados, a paz de Arusha. Então vamos dar continuidade aqui à pregação do Cláudio Duarte, né? Momentos difíceis. E aí ele parou, né? Ele primeiro leu o Tiago, né? O Tiago 3. Aí ele leu o Tiago 3 do... Peraí. Agora tá show, né? Aí ele leu o Tiago 3 do 4, 5, né? E aí agora ele pulou. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos lá. Que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, barcos grandes, impulsionados por ventos fortes, conseguem ser dominados por um pequeno leme. Coisas pequenas, governando coisas grandes. Vocês vejam que ele sempre está fazendo sinal maçônico, né? Porque ele é maçom, amado. Ele fala que não, que ele foi uma vez, ele fez um vídeo falando que ele foi chamado para poder pregar numa loja maçônica, mas que ele não é maçom e tal. Mas vocês vejam que ele sempre está fazendo sinal maçom, olha. Grandes, impulsionados por ventos fortes, conseguem ser dominados por... Veja, isso aqui é o sinal maçom, 666. Vocês vejam bem. Por um pequeno leme. Coisas pequenas, governando coisas grandes. Vocês vejam, estão vendo? Então vocês vejam que... E ele também está enganando e sabendo o que está fazendo. Porque se ele não soubesse o que estava fazendo, ele iria falar. Qual o problema dele falar que o apóstolo Shaul, ele foi como prisioneiro no navio? Ele estava como prisioneiro. Ele não falou. Por quê? Porque ele está enganando, sabendo que está enganando. Grandes. Assim também a língua, um pequeno membro que gloria-se de grande coisa. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Zacarias 4:10 diz o quê? Aí ele já mudou para Zacarias 4:10. Por quê? Porque não importa para ele falar o que o apóstolo está falando, né? Em Tiago 4, que ele está falando no espírito, que a nossa língua também tem que ser no espírito, a gente tem que falar as coisas no espírito, não importa isso. O que ele está frisando, né, do leme, porque a ideia do Cláudio Duarte, dele ter lido Tiago 3, 4 e 5, é para ele frisar o leme, que é uma coisa pequena e que domina o navio todo, tá? A ideia é essa, é dele frisar nas pequenas coisas, tá certo? Porque momentos difíceis, o que eu tô entendendo dessa mensagem aí, desse título, momentos difíceis, que ele tá pregando, são essas coisas pequenas que são momentos difíceis, mas que vai levar a vitórias, tá certo? É tipo assim, é isso que eu tô entendendo. Eu não assisti essa pregação, tô vendo agora, gravando, mas o que eu tô entendendo é isso, que ele vai levar a isso. Então ele vai pegar esses textos, versículos isolados, para poder falar o que ele quer em cima da pregação dele. Então ele não vai falar de que o apóstolo estava falando da língua, que é um órgão pequeno, que ele estava comparando. Vocês vejam que ele não falou, que ele comparou o navio, tá? Dando o exemplo do navio, tanto que ele mesmo falou um exemplo, um navio que, sendo tão grande, né, é dominado por um leme que é muito pequeno. Assim também a nossa língua, ele não vai comparar. Ele simplesmente vai pegar isso para a pessoa entender que o leme é pequeno, mas que controla o navio. Então, assim, os momentos difíceis, que são coisas pequenas, que ele vai falar que são coisas pequenas, são o quê? Momentos difíceis, que vai levar a pessoa a grandes vitórias nessa vida terrena, porque ele só fala das coisas terrenas. Eles não falam do espírito. Então, vamos ler aqui o que o Zacarias vai falar aqui sobre esse versículo 10 que ele isoladamente está dando, né? Porque é isso que eles fizeram a Bíblia, para a pessoa dar versículo isolado, para a pessoa continuar presa no engano da religião. Então vamos lá. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço e um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Vocês vejam que ele está vendo isso, ele está relatando ao anjo o que ele está vendo.
Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e a outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isto, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse Senhor dos Exércitos não é Yahweh, tá certo? Só que eles botaram isso para as pessoas entenderem que é, tá certo? Então vocês vejam bem que isso aqui, ó, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. As pessoas usam isso no sistema religioso, essa frase, né? Para dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo espírito, que a pessoa vai pelo espírito. E tem uns que até falam: ah, se a pessoa não for por amor, vai pela dor. Para a igreja, né? Se não for por amor, vai pela dor. Eles usam muito isso, né, no sistema. E sendo que aqui vocês estão vendo que isso aqui foi o anjo falando para o profeta Zacarias, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Que ele disse isso, né? Que é a palavra do Senhor para Zorobabel. Então vocês vejam bem, né? Aí aqui, quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. As suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Aqui ele botou o Senhor dos Exércitos para a pessoa entender que é Yahweh. Só que Yahweh não é Senhor dos Exércitos, ele não é Senhor das guerras. Então vocês vejam bem. Mas aqui está se falando de Yahweh, mas só que os copistas que colocaram o Senhor dos Exércitos. Certo? Porque o Senhor da guerra que mata é Terron. Pois aquele, aí aqui vem o que o Cláudio Duarte citou, né? Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: o que significam estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também: o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Então vocês vejam aqui que o profeta Zacarias teve a visão, essa visão, e aí o anjo estava relatando a ele, explicando o que eram essas visões, tá certo? Só que o Cláudio Duarte vai falar somente esse versículo. Aí vamos ver o que ele vai falar desse versículo, né? Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Vamos ver se ele vai ler o versículo todo, né? Porque às vezes ele nem vai ler o versículo todo. Vamos ver. Que eu não assisti esse vídeo, amados. Vamos lá, vamos continuar. Porque quem despreza o dia das pequenas, olha só, é uma pergunta: por que quem despreza o tempo das pequenas coisas? Quem olhava para Zorobabel e toda a estrutura que tinha, ela tão pequena que para reconstruir algo grande parecia impossível. Aprenda que é com pequenas coisas. Vocês vejam que ele não leu o versículo todo, tá? Ele leu até pequenas coisas, depois ele falou de Zorobabel, para saber do que está se passando, que é de Zorobabel. Mas ele não leu nem o capítulo, muito menos o versículo. Ele só leu essa parte aqui, como a gente viu, olha. Gente, parece que eu assisti esse vídeo, mas eu não assisti, tá? Porque realmente o que eles fazem é assim, né? Vocês vejam. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, ele só leu até aqui. Terão grande alegria ao verem a pedra principal na mão de Zorobabel. Veja, aqueles que desprezaram,
pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, vocês vejam bem, aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Terão grande alegria, ao contrário, aqueles que desprezaram as pequenas coisas terão grande alegria. Mas ele não leu isso. Veja, estou falando que terão grande alegria. Olha o que ele fez. Veja bem. Veja bem, ele não leu tudo por quê? Porque terão grande alegria. E ele está falando ao contrário. Ele está dando a entender de que as pequenas coisas é que vai trazer grandes vitórias. E no texto já está dizendo que aqueles que desprezaram as pequenas coisas, o dia das pequenas coisas, terão grande alegria. Vocês vejam bem. Vamos voltar aqui para a gente ver, gente. Olha isso. Pequenas coisas. Quem olhava para Zorobabel e toda a estrutura que tinha, ela sim também a língua, um pequeno membro que gloria-se de grande coisa. Vede quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Zacarias 4:10 diz o quê? Porque quem despreza o dia das pequenas, olha só, é uma pergunta. Por que quem despreza o tempo das pequenas coisas? Quem olhava para Zorobabel e toda a estrutura que tinha. Vocês vejam que ele deu uma pausa. Por que ele deu uma pausa? Para ele ler o que continuou. Para ele ler o versículo. Então, como ele leu? Quem desprezaram, porque aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria. Então vocês vejam que ele deu uma pausa. Olha isso, gente, ele deu uma pausa por quê? Porque ele está lendo, ele estava lendo o que se passava para ele poder não ler isso, porque senão as pessoas vão entender que é para desprezar as pequenas coisas. Vocês vejam bem, olha isso. Olha só, é uma pergunta. Por que quem despreza o tempo das pequenas coisas? Sim, também a língua, um pequeno membro que gloria-se de grande coisa. Vede quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Zacarias 4:10 diz o quê? Porque quem despreza o dia das pequenas. Viram a pausa que ele deu? Das pequenas? Olha só, é uma pergunta. Por que quem despreza? Veja, ele disse, porque quem despreza o dia das pequenas, ele deu uma pausa, pensando. Deixa eu ler. Ele leu primeiro, aí ele vai pensar. Aí ele disse, essa é uma pergunta. Por que quem despreza? Vocês vejam bem. Olha, veja bem. Olha aí. Vou botar daqui. Ó. O dia das pequenas. Olha só. É uma pergunta. Por que quem despreza o tempo das pequenas coisas? Quem olhava para Zorobabel e toda a estrutura que tinha, ela tão pequena que para reconstruir algo grande parecia impossível. Então vocês vejam que ele não leu o restante do versículo. Vocês vejam primeiro que eles dão versículos isolados. E mesmo o versículo isolado ele não leu. Por quê? Porque o versículo diz, olha, vou mostrar de novo. Veja. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então, ao contrário, aqueles que desprezaram terão alegria. Mas ele não leu isso. Por quê? Porque ele está frisando que as pequenas coisas é que vai trazer grandes vitórias. Esse é o sentido da mensagem dele. Tá? Que aqueles que tiverem assim, nas pequenas coisas terão grandes vitórias. Entende? É nesse sentido que ele está levando a mensagem. Tá? Então vamos continuar aqui. Só que as pessoas não leem, amados. Então, por isso que a Escritura diz, o meu povo perece por falta de entendimento. Mas a pessoa só conhece essa parte. O povo perece por falta de entendimento. Por quê? Porque tu, ó sacerdote, rejeitastes a minha lei, e eu também vou-lo rejeitarei. Essa parte as pessoas não conhecem.
Por quê? Porque os sacerdotes que estavam fazendo o povo não ter conhecimento. E não acontece isso hoje, amados. Não são os líderes religiosos que fazem isso. Por que que o Cláudio Duarte não leu esse versículo todo que ele citou? Porque não interessa ele dizer para as pessoas que aqueles que desprezaram as pequenas coisas terão grande alegria. O interesse ele dizer às pessoas que aqueles que desprezaram as pequenas coisas... Vocês vejam bem. Que aqueles que não desprezaram as pequenas coisas... Vocês vejam bem, olha aqui. Olha aqui. Vamos lá de novo. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria. Tá certo? Aqueles que desprezaram. Não é aqueles que não desprezaram, mas é aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grandes alegria ao ver a pedra principal na mão de Zorobabel. Só que ele está dizendo o texto assim, tipo, aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas... Vocês vejam que está dizendo desprezar. O que é desprezar? Desprezar é não dar atenção. Mas ele está falando, ele está dando o texto, as pessoas não pensam, amado. Veja bem, vamos ver aqui esse nome de desprezar. Você está falando que aqui o texto está dizendo, vamos lá. O texto está dizendo, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas. Ou seja, desprezaram, que não deram importância para as pequenas coisas, terão grande alegria, que não deram importância, tipo assim. Só que ele está falando de desprezar, mas só que as pessoas não estão raciocinando. Por quê? Porque ele está levando a mensagem de que as pequenas coisas vão trazer grandes vitórias. O sentido é esse. Ele está querendo levar o texto nesse sentido. Tá certo? Só que vamos ver aqui o sinônimo de desprezar. De desprezar. Vamos lá. Desprezar com Z, Elisete. Desculpa, gente. Que é isso, gente? Desprezar é com Z, escrevi com S, que absurdo. Mas eu sou uma pessoa natural, tá? A gente erra mesmo, tá certo. É isso aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Tratar com desprezo, veja. Depreciar, olha só, desprezar. Tratar com desprezo. Depreciar, calcar, desacatar. Desconsiderar, desdenhar, desrespeitar, encornar, menoscabar, menosprezar, ofender, subestimar, vilipendiar. Não dar importância, veja, é nesse sentido que o texto está falando. Vamos lá. Olha aqui. Pois aqueles que desprezaram, com Z, tá, Elisete? Com Z. Aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao ver a pedra principal na mão de Zorobabel. Por quê? Porque desprezaram o dia das pequenas coisas. Então, vocês vejam bem, é nesse sentido aqui que o texto está sendo falado. Olha, esquecer, aqueles que esqueceram o dia das pequenas coisas, aqueles que deixaram, desatenderam, desobedeceram, rejeitar, ignorar, preterir, recusar, rejeitar, renunciar. Então, vocês vejam bem, recusar. Então, é tipo, aqueles que se esqueceram. É nesse sentido, vocês vejam bem, pois aqueles que desprezaram, ou seja, aqueles que não deram atenção, aqueles que esqueceram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao ver a pedra principal na mão de Zorobabel. Mas ele está dizendo ao contrário. Vocês vejam que o Cláudio Duarte aqui, ele está dando a entender de que a pessoa tem que se atentar nas pequenas coisas para ter grandes projetos, grandes sucessos, para ter vitórias. Vocês vejam que ele está falando o contrário. Vamos lá, vamos ver. Olha. Ela tão pequena que para reconstruir algo grande parecia impossível. Aprenda que é com pequenas coisas que você vai chegar muito longe. Pare de esperar a magnitude. Eu acho que eu adiantei demais, amado. Vamos ver. Zacarias 4:10 diz o quê? Porque quem despreza o dia das pequenas... Olha só. É uma pergunta. Por que quem despreza o tempo das pequenas coisas? Quem olhava para Zorobabel e toda a estrutura que tinha,
ela tão pequena que para reconstruir algo grande parecia impossível. Aprenda que é com pequenas coisas que Vocês vejam, vocês estão vendo onde ele está levando a mensagem? Então ele pegou esse texto para falar que as pequenas coisas pareciam impossível. Ou seja, ele não vai falar de maneira nenhuma que aqueles que desprezaram as pequenas coisas, ele tá levando a mensagem que aqueles que desprezaram a pequena coisa, só que a pessoa não vai se ligar que desprezar é rejeitar, é não dar importância para as pequenas coisas. As pessoas não vão se ligar nisso, amados. As pessoas vão se ligar que as pequenas coisas que vai trazer grandes vitórias. Vocês estão entendendo? Veja bem, vamos de novo aqui só para a gente concluir essa parte, olha. Pequenas coisas. Quem olhava para Zorobabel e toda a estrutura que tinha, ela tão pequena que para reconstruir algo grande parecia impossível. Então vocês estão vendo que ele está levando mensagem nisso. Ele está falando de desprezar, só que a pessoa está com a mente tão cauterizada aí que a pessoa não vai se ligar. Peraí, desprezar? Aqueles que desprezaram as pequenas coisas. Peraí, mas desprezar as pequenas coisas? No sentido, a pessoa não pensa que desprezar é tipo, o que é o desprezo? Desprezo é você rejeitar. Né? Por exemplo, uma pessoa despreza a outra. A melhor resposta é o desprezo. É a pessoa não responder, deixar de lado. Entendeu? Isso é tipo, desprezar é isso, é você não dar atenção, você não dar importância. Entendeu? Isso é desprezar. Só que as pessoas estão com a mente tão cauterizadas que as pessoas vão entender o que ele está falando. Que aqueles que desprezaram as pequenas coisas, só que as pessoas não leram as pequenas coisas, terão alegria. Aí ele não leu isso para a pessoa entender que as pequenas coisas é que vai trazer grandes vitórias. Entende? Vejam bem a maldade desse homem. Aprenda que é com pequenas coisas que você vai chegar muito longe. Pare de... Viu? É isso aí. Ele vai levar as pessoas a entenderem que as pequenas coisas que vão levar as pessoas muito longe. Ou seja, no sentido da vitória. Mas com vitórias terrenas. Não está falando nada no espírito. Vocês vejam bem. Esperar a magnitude dessas coisas, certo? E eu vou te mostrar aqui, rapidinho, coisas pequenas e situações que, bem aproveitadas e bem vistas, e isso tem a ver bastante com maturidade, porque ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Entendeu? Você tem que aprender isso, certo? A maturidade, ela nos leva para outra fase da nossa vida. Amém? Por isso... Pois é verdade. E é por isso que as pessoas aqui estão todos imaturos. Por quê? Porque estão seguindo o líder religioso. Você vê que ele é uma pessoa que fica falando palhaçadas no culto, que as pessoas riem, não sei o quê, né? Por quê? Porque ele também é imaturo. Ele não conhece do espírito, então ele está falando do físico. Vocês vejam que a imaturidade é isso aí que acontece. As pessoas são tão imaturas, estão tão cauterizadas na mente, que as pessoas não conseguem raciocinar que o desprezar é você não dar importância para as pequenas coisas. Como está no texto, aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, mesmo estando só isso, já dá um sentido diferente. Aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, o que é desprezar? Não dá importância para o dia das pequenas coisas. Mas as pessoas estão tão imaturas, porque não estão no espírito, estão no físico, que as pessoas caem direitinho, tá aqui, ó, todo mundo caindo no que ele está falando. Vocês vejam bem. Vamos continuar. Isso, ele diz que eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver com muito, eu aprendi a viver com saúde, eu aprendi a viver doente, eu aprendi a viver com... O que é isso? Isso é maturidade. Gente que cresce, e não é crescer simplesmente fisicamente, e acabar com as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando cheguei a ser grande, primeira coisa que eu acabei, com as coisas de menino. Entendeu? Mas ele está falando isso no físico, na visão carnal.
Porque quando o apóstolo Shaul, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas hoje eu sou grande, eu sou adulto, então eu penso como adulto, eu falo como adulto, tipo assim. O que o apóstolo quis dizer com isso? Quando ele era menino, quando ele estava na religião, ele agia como menino, como uma pessoa que não sabia, que dependia das pessoas. Mas hoje, ele age com maturidade, por quê? Porque o espírito que guia ele não é religião. Vocês veem? Vejam bem, amado, vamos botar aqui de novo. Olha aqui. Ele vai falar no físico. Mas o apóstolo Shaul não está falando no físico, está falando no espírito, vejam. Eu aprendi a viver doente, eu aprendi a viver... O que é isso? Isso é maturidade. Isso, o apóstolo Shaul, ele era um homem maduro no espírito. Por quê? Porque o espírito que dominava ele. Então vocês vejam bem. Olha o que ele vai falar agora, vamos lá. Cresce, e não é crescer simplesmente fisicamente e acabar com as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Aonde? Na religião. Quando eu era da religião, que ele está falando é isso, amados. Quando eu era da religião, eu agia, eu pensava como sistema religioso. Eu agia no sistema religioso, tanto que ele perseguia os seguidores de Yahushua, né? Aí agora que vamos lá. Cheguei a ser grande, primeira coisa que eu acabei, cascou de menino. Isso, quando eu fui grande, a primeira coisa que acabou foi com as coisas do menino, por quê? Porque ele não foi mais o menino na religião, mas ele saiu da religião e foi para Yahushua, então acabou as coisas de menino, ele agora passou a ser grande no espírito. Então vocês vejam bem, o apóstolo estava falando do espírito, vocês vejam bem, vamos ver onde é que está escrito, vamos ver onde é que está escrito isso. Deixa eu ver aqui, peraí. Quando eu era menino, pensava como menino. Pensava como menino, pensava nas coisas carnais, na religião. Menino, Bíblia. Vamos ver. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios 13. Ó. Aqui, ó. É o texto do amor, né? Que ele aqui está falando do caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Porque Yahweh é amor. E o espírito dele é amor. Então, quando nós andamos no espírito, nós andamos no amor. Então, vocês vejam aqui. Olha. Assim no 11, ó. Aí aqui, ele tá falando, olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Por quê? Ele tá falando no sentido, amado, quando ele era religioso. Ele falava como menino, ele falava como religioso, ele pensava como menino, ou seja, ele pensava nas coisas que a religião ensinou, ele raciocinava como menino, ou seja, ele raciocinava na visão carnal, na religião. Quando me tornei homem, esse homem que ele está falando é quando ele foi para Yahushua no espírito. Deixei para trás as coisas de menino, ou seja, deixei para trás a religião. Vocês vejam bem. É isso que ele está falando, amados. É isso que o apóstolo está falando. Tá? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vocês vejam que ele aqui está falando no espírito. Quando ele falou quando era menino, era quando ele era da religião. Agora, quando ele se tornou homem, quando ele saiu da religião, deixou de ser menino, ou seja, saiu da religião e foi para o espírito. Foi para Yahushua. É isso que ele está falando. Mas o Cláudio Duarte aqui não vai dizer isso, amados. Não vai. Vamos lá. Vou botar aqui para a gente encerrar essa parte desse vídeo. Olha o que ele vai falar. Vamos lá. Que cresce. E não é crescer simplesmente fisicamente
e acabar com as coisas de menino. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando cheguei a ser grande, primeira coisa que eu acabei, com as coisas de menino. Entendeu? Cresça, cresça, certo? Permita-se crescer. Essa é a grande coisa. Então deixa eu... Permita-se crescer em quê? Porque o apóstolo falou isso no espírito. Quando ele disse quando eu era menina, esse ele não vai falar. Por quê? Porque nem ele sabe isso, porque ele não andou no espírito. Então o espírito não revela a ele essas coisas que está na escritura. Por quê? Porque ele lê Bíblia. E Bíblia é versículo isolado para enganar as pessoas. E como ele engana as pessoas, o espírito jamais vai se revelar a ele. Por quê? Porque o espírito é verdade e ele não anda na mentira. Não pode o espírito Iarro, que é verdade, andar na mentira. Então vocês vejam que ele não vai falar isso, ele está falando físico. Aquele que era menino, então cresça, seja maduro fisicamente, seja maduro nessa vida temporal, mas ele não está falando de maturidade espiritual, de quando você era menino, ou seja, quando você era menino você estava na religião, sendo guiados por líderes religiosos, você pensava como esses líderes ensinavam, como o sistema religioso ensinava, você raciocinava na religião, mas quando você se tornou homem, quando você saiu deixou de ser menino, ou seja, saiu da religião e foi para a porta estreita, que Yahushua foi para o espírito. Então, você passou a pensar nas coisas, passou a ser maduro, a pensar nas coisas de homem, ou seja, pensar no espírito. É isso que o apóstolo está falando. Mas ele não vai dizer isso aqui. Claro, sabe por que ele não vai dizer isso aqui, amados? Porque, na verdade, ele não conhece o espírito. Então, ele não tem como falar do espírito. Então, ele fala no físico. É isso que acontece, tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.